Você já se perguntou por que até hoje, em 2024, os mangás são preto e branco e não coloridos? Recentemente, em um dos meus vídeos, rolou um certo debate bem amigável a respeito do porquê que mangá ainda é preto e branco. Será que é preguiça dos autores? Será que é um tradicionalismo já ultrapassado, já antigo e que não vale mais a pena ser assim? Afinal, a gente vê várias webtoons e comics que são coloridas. Por que eles ainda fazem tudo em preto e branco? É só para manter o estilo? Fala galera, o meu nome é Moser e esse é o canal Mozart Visual, um lugar para falarmos de mangá, anime, muito mais coisas e artes da cultura pop. E hoje eu tô aqui no meu modo Assassin's Creed para falarmos dessa treta. Afinal, por que mangá é preto e branco? Tem algum motivo para isso? Eu tenho uma ideia aqui em minha mente do porquê que isso acontece. Eu quero separar em 3 tópicos para explicar essa minha ideia. O primeiro tópico, é claro, é custo de impressão. Ainda que a gente aqui no Brasil leia basicamente no modo digital, no modo piratinha, o mangá no mundo e principalmente no Japão é lido impresso. Basicamente impresso. No Japão, ele não existe pirataria de mangá, não existe a leiturinha online. Claro, existem as formas oficiais de leitura digital de mangá, no Japão também. Mas ainda assim, o grande volume de leitura é no impresso. É naquelas revistas de antologia de papel barato, papel jornal e descartável realmente. E se essa impressão não for barato, o custo do mangá não será barato e, consequentemente, o público não vai comprar aquilo. Afinal, a concorrência é tão grande que é uma batalha de preço, literalmente. Então, o mangá, até hoje, ser preto e branco é uma questão de mercado, é uma questão de concorrência, é uma questão de preço, de logística. Imagina ter que lidar com essa máquina gigantesca de impressão, de volume de vendas e, claro, de cultura, né? Afinal, o pessoal está acostumado a pagar muito barato por uma revista de mangá lá no Japão. Não é como aqui no Brasil, em que o mangá é vendido a R$80 e, dependendo da obra, é vendido mais caro ainda. Vamos lá, vamos voltar no modo... Claro, estava muito dark o vídeo. Continuando aqui para o segundo ponto do porquê eu acredito que o mangá ainda é preto e branco, é claro que é a tradição, o costume, o estilo de quadrinho japonês. Sim, ainda é muito tradicional, o Japão ainda é muito apegado às tradições, não apenas para o mangá, mas para tudo. Eles ainda utilizam fax, eles ainda utilizam pager, enfim, ainda que eles sejam muito tecnológicos em algumas coisas, em outras eles são muito tradicionais. E o mangá é uma coisa delas. Apenas recentemente eles começaram a fazer mangá de maneira digital. Apenas recentemente eles começaram a fazer pintura daquelas páginas coloridas de maneira digital. Porque há pouquíssimo tempo atrás, a grande maioria ainda era feita em aquarela, em marcadores, em tinta colorida. E sim, ainda tem mangakas que hoje em dia preferem o tradicional. E eu não os culpo por isso, porque o digital tem muitas facilidades, mas também tem perigos muito grandes, tem armadilhas muito grandes de acabar ficando tudo muito parecido, acabar ficando tudo muito mecanizado, perder o estilo, aquela estética mais legal e gostosa de ver do papel mesmo, do traço no papel. E além desse tradicionalismo por parte dos criadores, também tem por parte de quem lê. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do mangá em preto e branco, do quadrinho em preto e branco. Porque eu olho para os quadrinhos americanos e aquele show de cores e efeitos de iluminação. Parece para mim que muitas vezes só torna a leitura um pouco mais confusa. Só torna a leitura um pouco mais pesada e carregada. As cores, se elas não forem muito bem trabalhadas e dosadas ali no quadrinho, acaba prejudicando a arte, prejudicando a leitura, a narrativa do quadrinho. Eu cansei de olhar quadrinhos americanos mais recentes e só de bater o olho eu já não queria ler.
porque era um show de visual e efeitos ali que não contribuíam para a leitura, pelo contrário, só prejudicavam. Ao contrário do mangá, que é muito fácil trabalhar a narrativa visual apenas com preto e branco. É mais fácil de saber onde você vai carregar a página com elementos e onde você vai deixar a página mais limpa para que o olho seja guiado ali na leitura. Enfim, eu prefiro muito mais o preto e branco hoje em dia do que o colorido. E não quer dizer que o colorido necessariamente seja ruim. Eu só acho que no mercado, muitas vezes, ele é mal trabalhado. E é mais fácil trabalhar com preto e branco do que com o colorido. E sim, eu sei que tem muitos webtoons sendo criados hoje em dia com cores muito legais. E eu acompanho algumas delas, mas falando bem a verdade aqui, geralmente quando o quadrinho ele é colorido, o traço ele perde muito em qualidade. Se a gente for comparar a qualidade dos webtoons para a qualidade de desenho dos mangás, os mangás estão infinitamente melhores do que os webtoons. E aqui a gente vai para o terceiro ponto do vídeo, que é a dificuldade de se trabalhar com um mangá colorido, com um quadrinho colorido. E falando especificamente do mercado de quadrinho japonês, dos mangás, lá eles têm um prazo muito curto para fazer um capítulo de mangá. Geralmente um capítulo de mangá tem em torno de 15 a 20 páginas, podendo ir a 22, 24 páginas, dependendo da obra. E isso é por semana. Então imagina você ter que desenhar 22 páginas por semana e ainda aplicar cores sobre ela. Tudo bem que geralmente os quadrinhos americanos e também o coreano, o webtoon, tem pessoas separadas, focadas apenas para colorir o desenho. O autor ele desenha o preto e branco, às vezes só o rascunho do preto e branco, enquanto auxiliares trabalham na arte final e na coloração. Mas ainda assim é muita coisa para uma única semana. É muita coisa você pensar em roteiro, pensar em narrativa, pensar na aprovação do editor, no traço final, na cor. É muita coisa e o trabalho ficaria praticamente impossível. Afinal, fazendo em preto e branco, o mangaka japonês ele já praticamente não dorme. A gente encontra várias matérias e até vídeos no YouTube falando a respeito do Oda, que durante um período de sua vida dormia apenas 4 horas por noite. O resto ele estava trabalhando com pouquíssimo tempo para a família. E esse não é o caso apenas do Eiichiro Oda, criador de One Piece, mas de todo o mangaka no Japão. Eles não têm tempo para mais nada, porque esse tempo para produzir o mangá preto e branco já está no limite. Falar para fazer todo o capítulo colorido seria impossível. Impossível para eles. Mas se é tão difícil assim, por que o webtoon, que também lança toda semana, é colorido? E aí a gente já pode pensar nos modelos de publicação. O webtoon coreano, onde o capítulo ele é inteiro ali no formato para celular, ele possui muito menos desenhos do que um capítulo de mangá. Se a gente for olhar, a qualidade de desenho da obra coreana é muito inferior. E eu não estou aqui criticando eles. Eu entendo que é um modelo de trabalho, é um modelo muito válido. E ainda assim, as histórias são muito legais, mas isso é necessário para que haja tempo para se trabalhar as cores no quadrinho. Por exemplo, se a gente fosse pegar um capítulo de webtoon coreano e fosse transformar em um capítulo de mangá, a quantidade de páginas seria muito menor do que o mangá japonês. Já os quadrinhos americanos, que também possuem o mesmo formato ali para impressão, eles possuem uma periodicidade muito maior, saindo geralmente quinzenalmente, ou seja, 15 dias, ou mensalmente, 30 dias. Então, ao invés de terem 7 dias para trabalhar em um capítulo, eles podem ter de 15 ou 30 dias para trabalhar na mesma quantidade de páginas. É claro que isso pode variar de obra para obra e tem gênios, artistas espetaculares por aí que talvez deem conta do recado. Mas, por padrão, isso daí se torna impossível. Afinal, a gente não está falando a respeito de um artista apenas, mas de todo um mercado, todo um ecossistema. E você cobrar isso de todos seria realmente impossível.
Você já notou quantas vezes eu falei impossível nesse vídeo? É porque na minha mente o mangá realmente não poderia ser feito colorido, não no modelo atual. Teria que pensar em uma outra forma de trabalhar o mercado. E sim, já é visto mangás coloridos sendo feitos hoje em dia, mas principalmente veiculados na internet, no digital, numa periodicidade muito diferente, se assemelhando mais ao Webtoon, que é o coreano, o modelo coreano. E aí no modelo coreano, repetindo, ou ele é feito com menos qualidade de arte, ou num espaçamento de prazo ali maior. Então é isso. Essas são as razões do porquê eu imagino que o mangá seja preto e branco até hoje, por conta da logística e custo de impressão. O segundo ponto é por conta da tradição, do estilo do mangá já conhecido no mundo inteiro, e eles não querem mudar isso. E o terceiro ponto é sim, é porque seria impossível para os mangakas, os autores de quadrinhos japoneses, trabalharem com cores hoje em dia. E eu pensando aqui, eles não devem nem ter tantos profissionais para isso. E eu lembrei de um quarto ponto, olha, o ponto bônus. O mangá também é preto e branco porque não há necessidade de ser colorido. Não existe essa necessidade. Afinal, no Japão existe um mercado de animação muito forte. Basicamente, todo mangá que faz sucesso, ele vai ganhar um anime. Ele vai ganhar uma animação, uma versão colorida daquela obra. Então, se o leitor quer muito ver uma versão colorida, ele vai receber isso mais para frente em forma de animação. Toda a carência que nós podemos ter a respeito de ver aquilo em cores, os japoneses vão receber aquilo em formato de anime, numa forma de upgrade, não apenas colorido, mas também animado. E isso é muito diferente dos outros mercados no mundo. Afinal, o americano, ainda que tenha bastante obras de animação lá, geralmente eles não trabalham com adaptações fiéis dos quadrinhos. Eles pegam uma obra e, em geral, fazem uma animação. E também não é em um volume tão grande quanto no Japão. Isso sem falar do mercado europeu, que também é forte em quadrinhos, mas não tem muita animação sendo feita ali. E do coreano, que também é forte em quadrinhos, no Webtoon e tudo mais, mas também está engatinhando em animações. Hoje a gente vê alguns manhwas sendo feitos, mas são por estúdios japoneses. Então sim, não há necessidade de ter mangás coloridos, afinal eles têm animes. Pensa aí agora em um mangá de sucesso que você gosta de ler, se ele já não tem um anime ou se ele não vai receber logo em breve. Então é isso, esses foram os pontos, 3 mais um bônus, e pensa, isso não merece um like? Isso não merece uma inscrição no canal? O meu nome é Mozart e esse é o canal Mozart Visual, um lugar para isso, para a gente conversar sobre aquilo que a gente mais ama, que é mangá, anime, ilustração, desenho, cultura japonesa e tudo mais. Eu vou deixar aqui no final algum outro vídeo do canal, não sei se desse lado ou do outro, mas enfim, continue aqui assistindo os vídeos. E é isso, valeu!